Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviços. Na semana anterior nós concluímos a criação da aplicação ASP.NET Core Web API, a nossa catálogo API. E hoje nós vamos iniciar a criação das imagens e dos containers da aplicação Web API e do MongoDB, que será o banco de dados que nós vamos usar no nosso projeto. Para isso, nós vamos usar os recursos do Docker Desktop no ambiente Windows. Se você não conhece o Docker, eu já apresentei o Docker no mini curso sobre Docker neste canal, em 21 aulas. Basta você acessar o meu canal no YouTube e acessar a playlist curso Docker. Eu vou mostrar para você como é que faz. Você acessa aí, Google aí Macorati YouTube, aí você vai entrar no meu canal e clicando em playlist, você vai ver uma playlist aqui, ó, curso Docker, tá aqui, ó. São 21 aulas onde eu apresento os principais recursos do Docker, tudo gratuito. Além disso, eu também tenho um curso completo de Docker na Udemy, que se chama Docker Essencial para a Plataforma.NET. Então, se você acessar o meu perfil na Udemy, você vai ver meus cursos e aqui, ó, eu tenho o curso Docker Essencial para a Plataforma.NET. Além disso, eu também tenho no site macorati.net a seção Docker, onde eu apresento diversos artigos. Inclusive eu tenho um mini curso em artigos nessa seção. Então, abrindo aqui, ó, se você acessar o meu site, aqui na seção Docker, olha, você vai ver que eu tenho diversos artigos. Aqui, eu tenho aqui, ó, Docker uma introdução básica. São 13 artigos onde eu apresento o Docker. Assim, não faltam opções para você aprender o essencial sobre o Docker, porque nós vamos usar esses conhecimentos nessa aula. Então, nesta aula, nós vamos criar o container para o MongoDB a partir de uma imagem oficial que nós vamos obter do Docker Hub. E a seguir, nós vamos criar o container para a nossa aplicação catálogo API. E aqui, como eu não tenho uma imagem oficial, nós vamos ter que criar uma imagem usando o Dockerfile. E aí, nós vamos criar o container a partir da imagem criada aqui no Dockerfile. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar o ambiente do Docker Desktop for Windows, que tem que estar instalado e rodando da sua máquina. Por exemplo, você pode abrir o dashboard. Eu vou mostrar o dashboard aqui, ó. Esse é o dashboard do Docker Desktop no ambiente Windows. Aqui você tem informações sobre os containers. Aqui eu não tenho nenhum container em execução. Sobre as imagens, eu também não tenho nenhuma imagem. Nós podemos também usar o Docker CLI em uma janela do PowerShell, né? O Docker CLI é uma ferramenta de linha de comando que permite conversar com um Docker Daemon. Então nós podemos dar esses comandos aqui. Então eu vou mostrar para você alguns comandos. Eu vou abrir aqui uma janela do PowerShell, olha. Então eu estou aqui numa pasta projetos, pode ser em qualquer lugar. Então eu vou dar Docker, é o driver do comando. Por exemplo, eu quero ver se eu tenho imagens aqui no meu ambiente. Não tenho nenhuma imagem, Docker container ls. Não tenho nenhum container, quero ver todos os containers, as execuções e os parados. Também não tenho. Se eu quiser ver os volumes, eu devo ter algum volume aqui que eu não excluí. Tenho esses volumes aqui, ó. Vamos ver as networks que eu tenho. Aqui ele mostra as networks padrões e uma network que eu tenho aqui, MVC1 DMDFU, que eu criei num teste aí. Então, se esses comandos funcionarem, significa que o seu ambiente está pronto para ser utilizado. Então, continuando, a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar uma imagem do Mongo a partir do Docker Hub. Para fazer isso, nós usamos o comando docker pull e o nome da imagem. No meu caso aqui vai ser Mongo. A seguir, nós vamos criar e executar um container com essa imagem. Aí eu vou dar o comando docker run e vou dar esse comando aqui que eu vou explicar logo em seguida e que significa cada um desses parâmetros. Depois, nós vamos entrar no container e executar alguns comandos para mostrar o container. É só você ter uma contextualização do container do Mongo. Então esse comando que cria o container é esse aqui, ó, docker run -d -p 27017 é a porta padrão do Mongo, 2.27017 -name catálogo -mongo mongo. Então vamos destrinchar esse comando aqui, ó. Run, esse é Docker é o driver. Run ele vai baixar as imagens
a imagem aqui é Mongo. Vai criar, inicializar e executar o container. Esse comando aqui é muito poderoso. Ele baixa, cria, inicializa e executa. O parâmetro "-d" significa que eu vou trabalhar no modo detached. Ou seja, eu vou executar o container em segundo plano. Eu não vou ficar com a linha de comando presa. "-p" e esse 27017, 2.27017 significa que eu estou compartilhando a porta do container com a mesma porta do host. Estamos fazendo um mapeamento. "-name catálogo.mongo" é o nome do container. Eu vou criar um container com esse nome aqui. E Mongo é a imagem que eu vou usar. Então, quando eu dou esse comando, ele baixa essa imagem, cria esse container, mapeia essa porta, executa em segundo plano, faz tudo isso. Então, vamos abrir aqui, a janela de comandos, que eu vou fazer isso na janela de comandos. Então, eu vou dar docker images. Não tenho nenhuma imagem, eu vou dar docker pull mongo. Esse comando vai baixar a imagem Mongo do MongoDB lá do repositório Docker Hub oficial do Mongo. Então você vai perceber, como eu não forneci uma tag, ele baixa a imagem tagueada com o nome latest. E aí a imagem é composta de diversas camadas. Ele está baixando cada uma das camadas. Ele está terminando aqui, e no final nós vamos ver a imagem no nosso ambiente. É a partir da imagem que eu posso gerar os containers. Então, ele terminou. Então eu vou dar docker images. E olha aqui, eu tenho uma imagem Mongo, a tag é latest. Esse aqui é o ID da imagem. Ela foi criada a partir dessa data e o tamanho dela é 449 megabytes. Então agora eu vou dar o comando para criar a imagem. Então eu vou dar o comando docker run. Aqui eu não preciso incluir o nome container aqui porque fica implícito, mas eu poderia, se eu quisesse, colocar docker container run. Então docker run -d vou executar em segundo plano, -p vou definir um mapeamento da porta 2017 para 27017. O nome do container eu vou dar catalog mongo e a imagem é mongo. Quando eu teclar enter aqui, como a imagem já existe, ele não vai baixar a imagem, mas se ela não existisse, ele baixaria a imagem novamente. Então eu vou dar um enter e ele vai criar o container e o container vai estar em execução. Ele já criou, então eu vou dar docker container ps. Olha aqui, o ID do container, a imagem do container. Esse aqui é o comando que ele deu quando o container foi inicializado. Foi criado há 9 segundos, as portas e o nome do container, catálogo mongo. Esse é o container que está criado. Então ele está em execução, tá vendo? Então eu posso entrar dentro desse container. Para fazer isso, eu vou dar o comando docker exec -it catalog mongo, que é o nome do meu container, /bin /bash. Vamos entender esse comando aqui. Então esse comando é exatamente esse aqui, docker exec -it catálogo -mongo /bin /bash. O exec aqui significa que ele vai executar um comando nesse container catálogo mongo que está em execução, que é o meu container. O parâmetro -it, ele vai acionar o modo iterativo e vai adicionar um terminal nesse container, que é o nome do container, e aqui ele vai obter um shell bash. Então, na verdade, aqui eu estou executando nesse container um shell bash, que vai ser um terminal onde eu vou poder dar comandos dentro do container. Então, vamos retornar aqui para o nosso comando e você vai ver que quando eu teclar enter, ele vai me dar lá um root e eu estou dentro do container. Então, eu vou entrar dentro do Mongo. Você vai ver que ele vai me listar aqui. Eu vou dar um CLS aqui. Agora eu estou dando comandos do Mongo. Deixou DBS. Ele me exibe os 3 bancos de dados que ele cria por padrão. Admin, config e local. Vamos criar aqui um banco de dados que eu vou chamar ProductDB. Ele criou um banco de dados. Vamos criar uma tabela aqui, que é uma coleção. Create Collection. Eu vou chamar de Products. Ele criou a coleção. Agora eu vou incluir um registro nessa tabela aqui, tá? Então o comando é db, o nome da coleção, products. O comando é insert. Então aqui, para mim incluir um registro aqui, eu faço assim. Inicio a expressão aqui, né? Só que aqui é insert, abro as chaves e agora eu vou definir aqui, os dados tem que ser no formato JSON, né? Então no formato JSON funciona assim. Eu vou colocar aqui, name, 2 pontos e o nome. Vou chamar aqui de caderno, vírgula. Vou colocar category, 2 pontos. Vou colocar aqui, material escolar, vírgula. A seguir eu vou definir aqui a imagem, image, 2 pontos. Colocar aqui caderno.jpg. E por último vou colocar price, 2 pontos. Price, 2 pontos.
colocar 7. Aí eu fecho os colchetes, encerro a expressão. Quando eu teclar Enter, ele vai incluir isso na coleção. Olha lá, ele incluiu. Se eu quiser visualizar, eu dou o seguinte comando: db products find. E vou exibir aqui para ele me exibir esse registro. Olha aqui, ó, name, category, image, price. E o ID, automaticamente ele criou, que ele usa para identificar cada item na coleção. Então agora, ó, se eu dar um show databases, olha aqui o meu product DB que ele criou. Eu vou dar um CLS, vou limpar aqui. Vou dar um show collections, a minha coleção. E agora eu vou remover. Vou dar um DB products remove, inicio a expressão, abro e fecho aqui as chaves, pronto. Eu usando aqui o cache, se eu mandar exibir, você vê que eu não tenho mais nada. Então, eu fiz todas essas operações dentro do container do MongoDB. Então, agora eu vou sair, e agora eu saí do Mongo e agora eu vou sair do container. Pronto, eu retornei para a minha linha de comando. Então, se eu der aqui o comando do container, olha, Docker PS, ó. Olha lá, o meu container Mongo está em execução. Ele vai continuar em execução. Se eu quiser pará-lo, eu tenho que dar Docker container stop. E aí posso colocar o nome que eu dei para ele, ou posso usar o ID. Se eu fizer assim, ó, ele vai parar. Eu vou deixar ele em execução. Então, isso foi a parte para mostrar como é que funciona a criação do container, como é que você pode trabalhar com container. Então, nós vamos usar o Mongo num container. Agora, eu vou abrir o nosso projeto e eu vou criar o container e vou executar o container para nossa aplicação. Só que agora, ao invés de eu usar a linha de comando, eu vou usar os recursos aqui, ó, do Visual Studio. Então, eu estou com o meu projeto aberto no Visual Studio. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, selecionar Add, eu tenho a opção aqui, ó, Docker Support. Tenho Docker Support e Container Orchestrator Support. Aqui é se eu quiser criar o Docker Compose, e aqui é para mim trabalhar com o Dockerfile. Então, se eu clicar aqui, ó, e clicar aqui em Linux, ele cria o Dockerfile, tá vendo, ó? Ele cria o arquivo Dockerfile para mim, ó, e cria também um arquivo .dockerignore, que é um arquivo que ele usa para ignorar esses recursos e tornar o tamanho da sua imagem menor. E o Dockerfile é um arquivo com instruções que ele usa para criar a imagem. Então, ó, o Docker ele cria imagens automaticamente lendo as instruções de um Dockerfile, que é um arquivo texto que contém todos os comandos numa ordem que você determina lá para ele criar a imagem. Então, ó, você cria o Dockerfile, você dá um comando e ele cria a imagem. O comando que você dá é Docker build -t e o nome da imagem que você quer criar, e aqui você define o contexto. Quando você coloca somente um ponto, significa que o contexto é a tua pasta atual, aonde está o Dockerfile. E depois, para criar o container, nós digitamos Docker Run, o nome do container e o nome da imagem que nós geramos aqui com o Docker build -t. Isso é feito manualmente. Agora aqui, ó, ele já gerou para mim, ó. Olha aqui o Dockerfile que ele gerou. Então, ele está usando uma imagem lá da Microsoft, tá vendo, ó? Que ele vai baixar. Não tenho essa imagem ainda, quer ver, ó? Vamos lá, Docker Images. Olha lá, eu só tenho a imagem do Mongo, então essa imagem eu não tenho. Então ele vai baixar quando ele for executar esse Dockerfile. Aí ele cria aqui uma pasta no container app, aí ele usa um outro from, que aqui ele está fazendo esse primeiro from aqui apenas para determinar que ele vai usar uma imagem da ASP.NET 5.0. E aqui ele está criando o projeto, ó. Então para criar o projeto ele precisa usar uma imagem do SDK. Aí ele está copiando da catálogo API para o container, dá um restore, aí ele define o diretório de trabalho e dá um .NET Build no meu catálogo API CSProj no modo release para a pasta dentro do container. Aí ele define aqui um publica, né, a minha aplicação, e no final ele vai gerar, ó, a partir da imagem base, que é essa aqui, ó, from base, é essa imagem aqui que usa a ASP.NET 5. Então no final ele não usa a imagem do SDK, assim a imagem gerada aqui vai ser menor. Então ele gera a minha aplicação com o SDK, depois ele usa a imagem da ASP.NET, define o diretório de trabalho, copia tudo que foi feito aqui no publish, que foi definido aqui, e depois gera o meu container. E aqui ele define o comando que ele vai executar quando inicializar o comando, que é .NET catálogo API DLL. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai executar, vai criar os containers e vai levantar a minha aplicação. Vamos lá, vamos ver, ó. Olha só aqui o que ele está fazendo, os comandos que ele está dando, olha lá, ó. Está vendo, ó, Docker Run, ó, ele já executou, ó, o catálogo API, catálogo Mongo, e está aqui, ó,
a minha API sendo executada dentro do container, tá vendo? Eu ainda não estou fazendo a comunicação com o banco de dados, então não dá para testar. E aqui no Visual Studio ele ainda mostra, ó, o container que ele criou, tem as definições aqui, ó, das portas, dos logs, né? E das imagens, ó. Ele criou essa imagem, catálogo API-dev. Tudo isso feito a partir do Visual Studio. O Dockerfile, a imagem, a criação do container e a execução. Então nós já concluímos aqui criando o Dockerfile. E aqui, ó, no Dockerfile, o From ele vai criar uma camada a partir dessa imagem. O Orkdir aqui, ele define o diretório de trabalho do container. O Expose, ele expõe a porta na qual o container está escutando. Aqui ele vai repetir esses comandos. E aqui no final, ele usa aqui... nesse from aqui ele tem um copy, né, que está copiando os arquivos entre o cliente local, o arquivo de sistema locais, aqui que é a minha projeto catálogo API para o container. E aqui no entry point ele executa um comando quando o Docker for iniciado, que vai ser esse comando aqui, ó, .NET catálogo.api.dll. Esse seria o comando para criar a imagem manualmente. Nós criamos tudo isso usando os recursos do Visual Studio. Não precisamos dar o docker build -t catálogo API ponto. Então nós concluímos aqui, mostramos a criação do container do MongoDB, do container dentro da nossa API, e na próxima aula nós vamos fazer a comunicação, fazendo com que a nossa API acesse aqui o container do MongoDB. Até a semana que vem.